Com este vídeo de hoje, nosso objetivo é ajudar você a escolher a flecha correta para o seu arco. Na minha opinião, a flecha é muito mais importante que o arco. Muitas pessoas compram um arco caro, compram flechas baratas e esperam ter desempenho. É como comprar uma Ferrari e colocar pneus baratos nela. Você simplesmente não obterá o desempenho de que a Ferrari é capaz. As flechas são muito importantes porque existem vários aspectos diferentes da flecha que contribuem para o voo da flecha. Um deles é a espinha, ou rigidez da flecha. Vou mostrar a vocês, temos três arcos diferentes aqui. Temos um arco de tiro central, o que significa que a prateleira é cortada além do centro do ângulo da corda, 1/8 de polegada fora do centro, e um arco sem prateleira, chamado arco automático, onde a flecha fica em um ângulo muito drástico. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro vamos começar com o arco de tiro central. E você verá que a flecha, quando eu aponto a flecha está alinhada, ou quase perfeita, com a corda. Ele aponta para frente. Com 1/8 de polegada fora do arco central, você notará que há um aumento no ângulo do alinhamento da corda e do arco. Então, com o arco completamente sem corte, você notará que há um efeito ainda mais drástico. Ângulo. Está vendo aquele ângulo ali? O que precisamos fazer com esses três arcos diferentes é mudar a rigidez da flecha. Para o mesmo arco de poldagem, o mesmo comprimento de tração e a mesma flecha de diâmetro, precisamos alterar a rigidez ou a espinha dessa flecha. Quando soltamos a corda, isso faz com que a energia empurre a flecha para frente, causando paradoxo ou curvatura na flecha. Com o arco de tiro central, podemos sair com uma flecha muito mais dura do que com os arcos de tiro não central. Com o arco automático, precisamos de um paradoxo ainda mais drástico para dobrar o cabo do arco e depois endireitar. Algumas das coisas que mudam o paradoxo da flecha são o comprimento da flecha, rigidez da flecha e peso da ponta. Outro é o ponto de equilíbrio. Já me perguntaram várias vezes, qual é a diferença entre uma flecha paralela e uma flecha cônica? Uma seta paralela, o diâmetro do eixo é o mesmo em todo o comprimento do eixo. Em uma flecha cônica e uma conicidade reta básica, ela é afunilada de um diâmetro aqui, 10 polegadas da parte de trás para um diâmetro menor na parte de trás, movendo assim a frente do ponto de equilíbrio central mais para frente na flecha. O que isso faz é ajudar a recuperar a flecha daquela curvatura ou paradoxo, de modo que a flecha gaste mais tempo voando para frente e menos energia indo de um lado para o outro. É como pegar uma pedra e amarrar uma corda de 2 pés nela e jogar uma pedra. O que a corda vai fazer? Vai seguir a rocha. É isso que queremos nas flechas, queremos que a parte de trás da flecha siga a frente e gaste menos inércia indo de um lado para o outro. E mais daqui para frente. Ok, vamos voltar e, antes de tudo, cobrir a rigidez da flecha para combinar com os diferentes arcos. Como regra geral, para um arco de tiro central, como este recurvo aqui, você deve pesar 10 libras sobre o peso do arco na deflexão ou na espinha da flecha. Não temos tanto problema de paradoxo com um arco de tiro central, então podemos nos safar com uma flecha mais rígida. Em 1/8 de polegada fora do centro, que são os arcos longos mais modernos, tendo a pesar 5 libras acima do peso do arco. Em um arco automático ou um arco de corte não centralizado como este, tendemos a pesar 5 a 10 libras sob o peso do arco, dependendo do alinhamento de onde a corda fica alinhada com o cabo. Algumas das coisas que mudam é a escolha da string. Cordas como Fast Flight criam mais transferência de energia do arco para a flecha, então aumentamos automaticamente a rigidez da flecha em cerca de 5 libras em relação ao Dacron B50, que tem mais elasticidade e não transfere tanta energia. Outra coisa que muda a rigidez ou a escolha da coluna de uma flecha é o peso da ponta. O peso do ponto. No grão padrão 125 tem que estar aumentando na lombada com o aumento no peso da ponta, como esse broadeado aqui, que é 160 grãos. À medida que você adiciona mais peso à frente, cria mais paradoxo para mover a flecha.
A mesma coisa acontece quando você tem uma flecha mais longa. A indústria padrão é um back-off point de 28 polegadas, que é medido da virilha do nock até o back-off point. Esse é um comprimento de tração padrão para a indústria de arco e flecha. Se tivermos uma flecha mais longa, temos que aumentar a coluna ou a rigidez porque estamos adicionando mais massa à frente desse ponto de equilíbrio. Um dos outros aspectos que você pode escolher é a escolha de penas. Prefiro uma pena muito mais alta e larga, como este corte de Raptor, que aumenta a superfície da pena. Ao aumentar a superfície da pena, você cria mais arrasto na parte de trás da flecha, o que lhe dá mais variação de espinha, como remover parte do fator de erro humano do que, digamos, uma pequena pena. Você pode fazer isso por penas mais longas, mais penas, como forefleche ou penas mais altas. Um dos problemas comuns do voo é a altura do braço do arco. A altura da braçadeira é a medida entre o cabo do arco e a corda. Ao mudar isso, podemos afetar o voo da flecha. A maioria dos fabricantes tem uma altura de cinta sugerida para definir seu arco. Para mostrar de perto, o que estamos falando é se esta flecha está nesta corda na altura sugerida da cinta, neste caso é 7/38 de polegada neste arco. Se diminuirmos a altura desta cinta, ela aumenta o ângulo da flecha. Observe como a ponta está se movendo mais para a esquerda. À medida que a trazemos de volta e aumentamos a altura da cinta, isso aproxima a flecha da corda. Mas se você ficar muito alto, você diminui o desempenho do retorno do membro, então há um ótimo ponto ideal lá. E o mais importante ao encontrar a coluna correta para sua flecha e testar é certificar-se de que a altura da braçadeira de seu arco está correta. Uma de suas outras escolhas é o peso total da flecha. Eu gosto de seguir uma regra geral de 10 grãos por quilo de arco. Algumas pessoas vão de 8 a 12, algumas pessoas escolhem mais leve, algumas pessoas escolhem mais pesado, dependendo do que você está fazendo. Os caçadores tendem a escolher uma flecha mais pesada por causa de problemas de penetração. Os atiradores de alvos tendem a escolher uma flecha mais leve porque ela dá a você menos massa e mais alcance geral ou distância com uma trajetória plana. Eu gosto de ir pelos 10 grãos por libra porque isso meio que me dá o melhor dos dois mundos. Se eu tenho um arco de 55 libras, gosto de ter uma flecha de 550 grãos. E posso escolher isso pela massa da escolha da madeira, que, digamos, no caso do abeto Douglas, seria um pouco mais pesada do que o cedro Port Orford ou o abeto Sitka. E eu posso igualar todos eles. Existem várias opções diferentes de como você pode escolher esse peso de ponto, a quantidade de acabamento que você coloca, como um acabamento padrão em nossas setas é 3 camadas de verniz transparente. Se eu precisar conseguir uma flecha um pouco mais pesada, posso adicionar mais algumas camadas de acabamento. Isso aumenta entre 10 e 20 grãos. Eu gosto de combiná-los com esses 10 grãos por libra porque parece ser o ponto ideal. Assim como na mira, há um ponto ideal no peso aerodinâmico de massa. Se você tem muita luz, há uma compensação. Se você tiver muito pesado, há uma compensação. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio no centro funciona melhor para mim. Ok, então vamos voltar. Eu sei que tem havido muita informação lançada sobre você aqui. Vamos voltar e dar a você uma rápida visão geral sobre as escolhas aerodinâmicas. Em primeiro lugar, seria o peso do eixo, que ajudará a ditar o peso da massa, que acabamos de abordar. O segundo seria o peso ou deflexão da coluna, a flexão do eixo aerodinâmico. Em seguida, seria o comprimento da flecha, e eu recomendo que você sempre tenha uma flecha que seja pelo menos uma polegada mais longa do que o comprimento da sua puxada, quer esteja atirando em uma ponta larga ou em um ponto de campo. Especialmente importante com uma broadeade, porque se você passar a broadeade sobre a junta, você vai se cortar. Portanto, é importante ter pelo menos uma polegada acima do comprimento total da flecha para a flecha finalizada.
A próxima opção seria a sua escolha de penas, que vai ajudar em voo aéreo ou paradoxo por causa da recuperação e resistência de que falamos. A maior parte, como a diferença entre o corte do escudo e as penas parabólicas e coisas assim, é uma preferência pessoal. E quanto à cor, rapaz, novamente é uma preferência pessoal. Um dos mitos que eu gostaria de derrubar aqui e apenas cobrir imediatamente é que muitas pessoas falam sobre uma pena de galo. E você verá nesta seta aqui, a pena de galo seria a única pena que está alinhada com o índice ou o grão lateral de sua haste, que é uma cor diferente, de modo que quando você aplica a seta, a pena de galo está voltada para fora. O problema é que se a pena do galo estiver voltada para fora, essa pena vai bater. Portanto, realmente não faz diferença onde a posição da pena está na sua flecha. É por isso que disparamos penas em vez de palhetas de plástico na maioria dos arcos tradicionais, porque a pena se dobra. Você vai notar aqui nas minhas flechas pessoais, que são essas duas, não tem uma pena de galo ou um indicador que me diga onde colocá-la. Eu coloco e tiro. Além disso, a escolha do nó é importante no que diz respeito ao tipo de nó e à cor. Eu gosto de um nó que eu possa ver. O outro seria o peso do ponto, se você está escolhendo broadeads ou pontos de campo. Essas são algumas das coisas que você precisa considerar ao escolher suas setas personalizadas. E se pudermos ajudar você a escolher suas flechas personalizadas, sinta-se à vontade para nos ligar ou enviar um e-mail para raptorarchery.com. Para saber mais, visite nosso site em raptorarchery.com ou visite nossa loja e museu na Bela Columbia River Gorge, localização de Hood River, Oregon.